Pare! Se você ganha menos de 3 mil por mês, o seu fracasso financeiro ele não é falta de sorte, é psicologia e hábitos. Então, pega aí o seu café, o seu chá, o seu chocolate quente, porque agora eu vou te provar com 8 cortes de gastos, apoiados em dados, eu te garanto que o último é o seu maior inimigo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, eu já vou te pedir, clica aí no botão do like. Depois, se lá no final do vídeo você não gostar, você pode tirar. Mas clica para você não esquecer e para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e que ele entregue para mais pessoas. Você já parou para pensar que mesmo você sabendo que você deve economizar, você continua gastando? E a resposta para isso não está na sua força de vontade, está na sua estrutura mental. E o meu objetivo aqui com esse vídeo não é apenas listar gastos que você precisa cortar da sua vida. Eu quero aqui te ajudar a reprogramar o seu cérebro para que você enxergue o dinheiro de outra forma. Aqui nesse vídeo nós vamos falar de economia comportamental. E ela prova que o ambiente de consumo que a gente vive, ele foi projetado para te manter pobre. Uma pesquisa recente do SPC Brasil e da CNDL revelou que 62% dos brasileiros se sentem ansiosos e inseguros em relação a finanças. E sabe o porquê disso? Porque vivem no limite da sobrevivência. E 58% dessas pessoas admitiram que nunca dedicaram um tempo da vida para fazer um controle financeiro. Só que você que está aqui assistindo esse vídeo não tem mais tempo para errar. Porque cada centavo que você gasta indevidamente para quem tem um salário aí de 3 mil por mês é um tijolinho que vai fazer falta aí na sua casinha da liberdade financeira. Então, nesse vídeo, eu vou te guiar por 8 cortes estratégicos que, se você aplicar aí com disciplina, vai te liberar mais de 1.500 ou mais do seu orçamento. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo um pouco mais denso, é um vídeo de estudo. Então, aproveita e já pega seu papel e caneta para anotar todas as informações que são importantes. Porque a sua transformação começa a partir de agora. O primeiro gasto que a gente vai falar aqui é o alto custo com delivery e o viés da proximidade. O primeiro sugador de renda de todas as pessoas são os aplicativos de delivery. E aquela conveniência letal de você não precisar cozinhar. E esse gasto é um exemplo perfeito do viés da proximidade. Porque o nosso cérebro, ele supervaloriza uma recompensa imediata. Comida pronta em 30 minutos. E ele subestima o custo do futuro. Porque o pagamento ali com um clique feito no seu cartão de crédito, ele vai mascarando a dor da sua perda financeira. O custo médio de uma refeição por delivery no Brasil, já com taxas e gorjetas, ultrapassa facilmente os R$60. Então, se você faz esse pedido 4 vezes na semana, já são 960 no seu mês, que é quase 1/3 do seu salário base. Uma análise estatística aqui para vocês, sabe aquele aplicativo o iFood? Então, ele, por exemplo, viu um crescimento exponencial e com isso vem a sua dependência dele. E o hábito de cozinhar, ele exige planejamento, ele exige esforço, ele tem um custo que é cognitivo. Já o delivery, ele exige apenas um desejo e um clique. Então, o nosso cérebro tende a escolher o caminho que tem a menor resistência. Como que você vai reverter isso? Escolha um dia da semana, pode ser no sábado ou no domingo, como ficar melhor para você se comprometer com a preparação da sua alimentação semanal. Bloqueie uma quantia. Faça aí uma meta de apenas R$100 por mês para você gastar com delivery, que você só vai pedir realmente quando você não tiver outra opção. E defina essa meta no seu orçamento e não ultrapasse. E dessa forma você não está cortando de vez o seu prazer de pedir um delivery, mas sim você está limitando, você está colocando limites para ele. Limitando o seu prazer imediato em favor da sua paz duradoura. Você migrar 80% desses gastos que você tinha com delivery para você preparar a comida em casa, essa economia já vai ser de mais de 700 por mês. Esse dinheiro que sobrou, você vai usar para quitar contas que estão em atraso, ou então, se você não tem contas para pagar, o que é muito difícil de acontecer hoje, esse dinheiro ele vai diretamente para a sua reserva de emergência ou para o seu futuro. O segundo gasto que você precisa cortar é o acúmulo de assinaturas digitais.
é o ladrão que opera na invisibilidade ali das cobranças recorrentes. E ele explora a nossa preguiça de cancelar o serviço. Das assinaturas digitais como Netflix, Spotify, Amazon Prime, plataformas de jogo, porque juntos, somando esses aplicativos, eles vão criando ali uma dívida de conveniência. Porque o gasto unitário deles parece baixo, mas somando todos eles, eles consomem aí facilmente 200 do seu salário. Em casa, nós costumávamos ter várias assinaturas também. Só que quando eu comecei a fazer o nosso orçamento mensal, todo o início do mês eu planejo quanto a gente vai gastar para determinada área e no final do mês eu sempre olho o quanto a gente gastou para saber se a gente ficou dentro, se a gente ficou no limite ali ou se a gente ultrapassou alguma área. E quando eu comecei a fazer esse controle, eu descobri que a gente gastava muito mais do que a gente imaginava com esses aplicativos. Aí o que nós fizemos? Nós entramos ali nas assinaturas e aí a gente foi vendo que tinha aplicativos ali que a gente nem usava mais. Só que como ele vai cobrando ali valores picadinhos em dias separados do mês, muitas vezes a gente nem percebe eles ali no extrato. Então a gente começou a cancelar todos aqueles que não faziam mais sentido pra gente. Eu tinha até aplicativo, gente, de planta, para saber o problema da planta, quando eu comecei a gostar de ter planta em casa. Então, gente, faz essa análise aí, entra lá no seu celular, vê as suas assinaturas e começa a cancelar todas as que você não usa. E se você tem muitas delas e todas você usa, comece a limitar. Por exemplo, aqui em casa nós temos Netflix e Amazon Prime, porque a gente compra pela Amazon, então a entrega é muito mais rápida e com isso a gente também tem a Amazon na TV. A minha Netflix, ela faz parte do meu plano de celular, eu tenho um desconto muito grande nela, então por isso eu mantenho as duas. Mas Spotify já é algo que eu cancelei há bastante tempo. E você não pode cair na armadilha, porque o nosso cérebro, ele odeia perder algo. Então você tem uma assinatura ali, vou dar um exemplo aqui, eu uso mais Netflix e menos Amazon Prime. Como eu falei, nós usamos o serviço de entrega da Amazon. Para o trabalho do meu marido, às vezes é importante porque ele precisa de algum equipamento que tem na Amazon e a entrega é muito mais rápida, mas vamos supor que fosse para assistir. Não faz sentido eu manter os dois, sendo que eu assisto mais Netflix. Só que o meu cérebro, ele não quer cancelar porque ele não quer perder, porque em algum momento ele vai querer assistir algum programa ali, entendeu? Então, não caia nessa armadilha. O terceiro dreno financeiro que nós vamos falar aqui são as compras por impulso. E eu tô falando daqueles aplicativos que eu sei que você tem também aí no seu celular, como Shein, Temu, AliExpress. São aqueles itens que são de baixo valor, mas que a gente compra com alta frequência. Ele é a exploração direta da gratidão imediata. Você abre ali o aplicativo da Shein, você vê uma blusinha de R$ 40 e a compra, ela te dá um pico de dopamina. E qual é o problema disso? Que muitas vezes você compra peças de baixa qualidade, que duram pouco, ou que você nem vai usar. E esse ciclo de compra, ele se repete porque o seu cérebro quer mais do que? Dopamina. Então, nesse caso, você não está resolvendo uma necessidade que você tem. Você está tratando uma emoção de consumo. E eu anotei aqui para vocês entenderem mais ou menos como que esses aplicativos funcionam. É um estudo do comportamento. A indústria do fast fashion prospera ao criar um senso de escassez artificial. Ou seja, aquelas promoções relâmpagos. Mas se você parar para pensar, se você gastar R$ 200 por mês em itens de baixa qualidade, no ano você já gastou mais de 2.400. Sabe qual é o custo real dessa blusinha de R$ 40? A necessidade de você gastar novamente em breve. E como você vai agora mudar esse hábito? Adote uma regra aí, de 48 horas. Então, se você abrir o aplicativo e sentir a necessidade de comprar algo ali que não é necessário, pause a compra por 48 horas. Eu faço isso e eu tenho milhões de coisas no meu carrinho de compras. Coisas que estão lá há muito tempo e que eu nunca comprei. E que provavelmente nunca vou comprar. A gente compra no impulso, mas quando você para e pensa e reflete, será que eu preciso disso mesmo? A qualidade, será que é boa? É algo que vai valer a pena? Vai durar? Então, na maioria dos casos, quando você estipula essa pausa na compra, a sua mentalidade vai mudar.
o desejo ali daquela compra imediata vai passar. Então, a partir de agora, mude a sua mentalidade de quantidade para qualidade. Economize o dinheiro que você gastaria com 5 peças baratas e compre uma peça que seja atemporal e que dure, que tenha qualidade. Porque se você ganha pouco, você não pode se dar o luxo de comprar coisas que vão durar pouco também. Então, corte 50% desses gastos. Elimine aí de 100 a 200 reais e guarde esse dinheiro para comprar um livro sobre finanças. Porque, infelizmente, a culpa não é sua. Nós, a maioria dos brasileiros, nós não fomos ensinados o que é educação financeira. Que isso deveria ser obrigatoriamente ensinado nas escolas. Todo brasileiro deveria obrigatoriamente ter na escola uma aula sobre organização financeira. O quarto item são as coleções e estoques de produtos. Sabe aquele acúmulo de produtos não perecíveis, aqueles estoques desnecessários que a gente acaba fazendo? Falo, por exemplo, de maquiagens. Precisa ter aí 3, 4 máscaras de cílios? Você precisa ter 3, 4 tipos de blushes? Você precisa ter milhões de produtos de cabelo? Ou de sapatos? Sabe o que é isso? Isso é dinheiro parado. Quando eu falo para você sobre maquiagem, ela tem um tempo de validade. Então, a partir do momento que você abriu, aquele produto ele vai ter um tempo de vida útil. Por que você vai abrir 3 blushes se você não vai usar os 3 blushes dentro de ali 6 meses, que é normalmente o tempo de validade de um produto como esse? Isso é dinheiro parado, isso é dinheiro imobilizado. E quando eu falo sobre o real custo do estoque, estou falando sobre o preço do produto. Estou falando sobre o que você poderia ter feito com o valor daquele produto. Por exemplo, se você tem 800 reais de produtos aí estocados na sua casa. Imagina se você pega esses mesmos 800 reais e investe em um curso de capacitação que vai te ajudar a aumentar a sua renda. Talvez hoje você estaria ganhando aí 500 a mais por mês. Nesse caso, você trocou o crescimento profissional por uma coleção de cosméticos. Então, para vencer isso, o que você vai fazer? Você vai criar a regra do 1 de reposição. Você só vai comprar um outro produto quando eles estiverem 20%. Nunca compre para estocar. A não ser que esse item seja um item de extrema necessidade e que seja um item que seja difícil de encontrar. O quinto gasto que você precisa eliminar é o transporte por aplicativo e a ilusão de praticidade. E quando eu tô falando disso, eu tô falando para rotinas diárias. Porque isso, na verdade, é um luxo que ele tá disfarçado de necessidade. O cérebro, ele ama uma solução mágica, um carro parado na sua porta te esperando. Só que o custo disso, no final do mês, ele é gigantesco. Se você gasta 40 por dia no seu trajeto casa-trabalho, isso te dá um custo de mais de 800 por mês. E esse uso constante do aplicativo, ele vai criando em você um hábito. Você acaba considerando normal o uso dele. Então, para resolver isso, você precisa decidir usar esse tipo de transporte apenas em dias de extrema necessidade. Quando eu digo dias de extrema necessidade é quando o tempo tá ruim, ou não tem outra alternativa, senão opte por transporte público ou por outro meio de transporte. O gasto de número 6 é o preço da desorganização. Eu tô falando de pagamento de juros de contas que você faz em atraso. Esse dinheiro, se você parar para pensar, ele é um dinheiro jogado no lixo. Você paga também sempre o mínimo do seu cartão, você tá rasgando o dinheiro. E esse custo que você tá tendo é o custo da sua inércia e da sua desorganização. Porque é muito mais fácil você pagar o mínimo do cartão do que você sentar ali e calcular. E os juros do custo do rotativo do cartão no Brasil é um dos mais altos do mundo. E muitas vezes você pensa, eu vou pagar só 15 reais de multa de um boleto atrasado. Parece tão pouco, né? Só que se isso acontece 4 vezes no mês, são 60 reais que você tá jogando no lixo. O custo real disso é o seu futuro que você tá vendendo por preguiça. E qual é a forma que você vai resolver esse problema? Coloque as suas contas fixas em débito automático. Ative lembretes. Tem o calendário hoje em dia na palma da sua mão que você pode ativar ali lembretes para que você não esqueça de pagar suas contas em dia. Tem aplicativos também gratuitos que você pode baixar que te ajudam. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre formas de você fazer sua organização financeira. Você pode fazer anotando em papel físico, você pode usar planilhas, mas para que você se lembre das contas a pagar, existem aplicativos que fazem isso para você, que te lembram,
para que você não jogue dinheiro fora. Agora, se você tá tendo juros aí rotativo do seu cartão, o que você precisa fazer é parar de usar o seu cartão agora, até que esse problema seja solucionado. Quando você for voltar a utilizar o seu cartão, você precisa usar com consciência e sabendo que sempre você precisa pagar o valor total da sua fatura. Então, se você é o tipo de pessoa que não dá conta de utilizar cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. O sétimo gasto aqui que a gente precisa falar é sobre a ilusão do parcelamento. Esse hábito do parcelamento, ele explora aí o viés da contabilidade mental. Esse viés, ele foi criado por Richard Thaler. Aqui ele diz que esse viés ele mostra que tratamos o dinheiro de forma diferentes em contas mentais. Ou seja, uma compra de 1.200 parece menor quando ela é dividida em parcelas de 12 de 100. Porque você categoriza mentalmente esse 100 como pequeno, ignorando o comprometimento de 1.200 do seu futuro salário. Então, se você tem aí 500 acumulados de parcela rolando todo mês e você ganha 3.000, então você não ganha mais 3.000, você ganha 2.500. Você, nesse caso, está vendendo o seu futuro para o presente. E como você vai resolver esse problema se é nessa situação que você se encontra hoje? Crie a regra dos 3 meses e o limite físico. Durante os próximos 90 dias, você vai parar de fazer qualquer parcelamento. Vai usar esse tempo para quitar as parcelas que já são existentes. Mantenha a partir de agora um limite físico de parcelamento, em no máximo 3 vezes. E também defina um limite de gasto mensal para isso. Por exemplo, nunca deixe que essas prestações somadas ultrapassem o valor de 300 mensais, se foi esse o valor que você estipulou. Se você quiser, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link da minha planilha financeira. É a planilha que eu uso para acompanhar todos os meus gastos e nela ali eu consigo visualizar exatamente isso. Se você definiu ali 300, você vai olhar a sua planilha, você vai ver que você já tem esse limite comprometido, então você vai saber que é a hora de parar. A planilha financeira, ela me ajudou demais a controlar os meus gastos e a organizar toda a vida financeira daqui da minha casa. O meu marido aqui, ele é o mais gastão, então toda vez que ele quer fazer algo a mais, eu vou lá e mostro a planilha para ele, e aí assim ele consegue entender um pouco melhor e ter um pouco mais de consciência na hora de planejar algo ali. E o 8º gasto, que talvez pode ser o mais difícil, que são as compras de supermercado sem nenhuma estratégia. Sabe quando você vai fazer compra e você sai de casa sem comer? O que acontece quando você chega no mercado? Tudo que você vê, você quer comprar. Faz o contrário. Almoça antes de ir no mercado. Vai ter aquela vontade, aquela compra por impulso de coisas gostosas, porque a gente tem essa tendência. Eu tenho certeza, comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. É só ir no mercado com fome que você compra um monte de coisa desnecessária. O que você tem que fazer antes de ir no mercado é uma lista de compras. Anote ali tudo o que você realmente precisa comprar. Outra coisa que você pode fazer, que aqui em casa funciona muito bem, são compras semanais. Eu compro mensalmente produtos de limpeza, itens de higiene, porém as coisas que a gente vai comer eu compro semanalmente, porque aqui em casa somos em apenas 2 pessoas. Então se eu compro muita coisa, principalmente alimentos perecíveis, acaba estragando e é um dinheiro também que a gente está jogando no lixo. Na compra semanalmente para comprar ali verduras, legumes, coisas que a gente vai consumir naquela semana. Funciona muito bem aqui em casa. Então, se isso funcionar aí na sua realidade também, crie esse hábito, teste. Teste fazer semanalmente, quinzenalmente, e você vai encontrando a forma que melhor se adequa à sua realidade. Mas faça a lista de compras e coma antes de ir ao mercado. Mas para encerrar, uma coisa que é muito importante você saber é que a sua vida financeira, ela não é determinada pelo quanto você ganha, mas pela psicologia e pelos seus hábitos. Muitas vezes nós temos hábitos hoje que revelam coisas de lá de trás da nossa infância. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava conversando com a minha mãe, porque o meu marido, ele ama sapato. Ele tem mais sapato do que eu. Tênis, no caso. E quando ele gosta de um tênis, ele compra de todas as cores. Eu conversando com a minha mãe, eu falei, eu não entendo isso, como que pode um negócio desse? A mãe me contou uma situação da minha avó. A gente brincava, a gente falava que ela era uma centopeia, porque toda vez que ela ia pro centro da cidade, ela voltava com um par de sapato. E minha mãe falou que ela tinha esse hábito, a minha avó tinha sapatos que ela nem usava, mas ela comprava. E minha mãe, ela me contou que quando a minha avó era criança, muitas vezes ela foi pra escola descalça.
A memória dela de criança indo para a escola descalça fez que quando ela passou a ter condições, sempre que ela podia, ela comprava um par de sapato. Isso tá ali, ó, no nosso subconsciente escondido, aquele medo da escassez, aquele medo de não ter. Então minha mãe falou para mim, pode ser que lá atrás aconteceu algo com ele, alguma situação que realmente ele não podia ter e hoje que ele pode, ele quer comprar todos, inconscientemente. Sei que quando nós nos casamos, a nossa vida financeira era uma porcaria. E realmente, assim, ele chegou a usar sapato furado, sapato que machucava o pé. Hoje que ele pode, ele vai lá, ele gosta, ele compra de todas as cores. Algo inconsciente, mas isso precisa ser trabalhado. Você pode que você vai comprar todos. Então aqui nesse vídeo você acabou de identificar 8 sabotadores que roubam a sua paz. Existir outros aí na sua vida. Então pega um momento agora, faça uma reflexão aí, pare por 5 minutos, pense que hábito que você tem que pode estar te sabotando. Sabotando de você ter aí a sua reserva de emergência para que você possa dormir com tranquilidade, para que você possa investir para o seu futuro, para que lá na frente você não precise viver a sua vida inteira trabalhando, que você tenha um mínimo do conforto e de paz. E se você aplicar aí que seja 50% desses cortes que eu te falei aqui hoje, você vai ver que vai te sobrar mais de 1.000 a 1.500 no mês. O valor, você precisa entender que ele não é um valor que vai sobrar para você gastar, ele é um valor para que você tenha tranquilidade. Que você tenha sucesso nisso, a chave é organização. E é por isso que eu desenvolvi essa planilha de organização financeira, que eu deixo aqui na descrição. É só você clicar, tá aqui embaixo, é a planilha que eu desenvolvi e que eu uso. Tem me ajudado muito na minha organização financeira, da minha vida, da minha casa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Não é inscrito aqui? Já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente está criando uma comunidade que está começando agora, mas você encontrou aqui a sua amiga sincera, que vai te falar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. E eu te espero no próximo vídeo.